Olá pessoal, olha eu pequenininho aqui. Pessoal, eu tô pequenininho porque quem é mais importante, ó, esse camarada aqui, ó, do nosso lado, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá certo? Então, pessoal, hoje é aula programada para o dia 5 do 5. Então, terça-feira, dia 5 do 5, nós estamos falando sobre classificação e divisão dos nossos ossos, tá certo? Então, pessoal, quem sabe me dizer que osso é esse aqui do lado, ó? Então, esse é um osso longo, né? Nós vamos falar sobre isso, mas ele é o nosso húmero, né? Quem que é o nosso húmero, pessoal? Esse osso aqui, ó. Então, esse osso do braço é chamado de húmero. E é importante que vocês saibam, pessoal, que a gente não tem o membro superior inteiro, não é o nosso braço, como a gente aprende lá na escola, né? Mas nós temos o braço, nós temos o antebraço. O antebraço é logo após o braço, antes de chegar até o punho, né? Então nós temos o antebraço, nós temos o braço e temos o antebraço, tá? Meu antebraço, né? E nós temos o nosso braço, tá certo? Então, pessoal, nós vamos aprender aqui nessa aula a divisão dos nossos ossos, né? Primeira coisa que tem, pessoal, de importante, divisão dos nossos ossos, as nossas duas extremidades ósseas são chamadas de epífise, tá certo? Então, onde que está a nossa epífise? Ó, epífise proximal, por que proximal, pessoal? Porque está mais próximo da região cranial. Então, a região proximal, né? Então, todos os ossos ele tem a região proximal e a região distal. Distal porque está mais distante, tá? Então, nós temos aqui a epífise proximal, temos a epífise distal, onde eu circulei aí, tá? Ultrapassei um pouquinho, deixa eu melhorar aqui. Então, nós temos aqui, ó, a nossa epífise. Todo mundo sabe que o meu fraco aí na vida é desenho, meus alunos sabem disso, né? E morrem de rir disso. Então, nós temos aqui as nossas epífises. Pessoal, por que isso é importante? Porque às vezes ocorrem fraturas em região epifisária. E aí vem descrito lá, paciente sofreu acidente em região epifisária. Isso quer dizer que ele fraturou as extremidades do osso. E aí nós temos aqui agora a parte do meio do osso, ó. Essa parte do meio, como está marcado aí do lado, é a nossa diáfise. A diáfise é essa parte do meio do osso, né? Então, nós temos aí agora as duas epífises nas extremidades, nós temos só uma diáfise que é o meio do osso. E agora, pessoal, entre a diáfise e a epífise, nós temos aqui, ó, essa região chamada de metáfise, tá? A metáfise no adulto, a gente não consegue saber onde termina a epífise para começar a metáfise, né? A gente faz aí uma suposição, mas é só você gravar que o meio do osso é a diáfise, as duas extremidades são as epífises e a metáfise é essa região de transição entre uma parte e outra. Na criança isso é muito evidente, pessoal, porque o crescimento ósseo acontece a partir das metáfises. Então, quando lá até a adolescência, até os 18 anos a gente tem o disco metafisário, né? Ele está em ação, constante movimento, fazendo o quê? A promoção do crescimento ósseo. Então, o osso cresce a partir da metáfise. E aí, quando você chega na sua fase adulta, esse disco ele vai soldar na epífise e aí a gente pode dizer que você nunca mais vai crescer. Então, tenho certeza que muitos aí que são baixinhos, né, acabou que essa metáfise solidificou antes do tempo, né? Isso é determinado geneticamente, tá, pessoal? E aí a gente tem a divisão do osso, pessoal. Então, como está dividido o nosso osso? Nós temos a epífise, que temos duas, epífise proximal e distal, que são as duas extremidades ósseas. Nós temos a diáfise, que é a metade do osso, né, a parte do meio do osso. E nós temos a metáfise, que é essa região que eu coloquei aí para vocês, que é uma região de transição entre a diáfise e a epífise, tá certo? Então, compreendido isso daí, pessoal, então se cair lá na prova de vocês, cite como está dividido o osso,
O osso está dividido em epífises, metáfise e diáfise, tá certo? Quantas epífises nós temos? 2. Quantas diáfises nós temos? Somente uma, porque é a parte do meio do osso. E as metáfises temos 2 também. Região de transição entre a diáfise e metáfise, aliás, entre a diáfise e epífise proximal, e região de transição entre a diáfise e a epífise distal. Tá certo? Compreendido aí, pessoal? Então tá aí a explicação para vocês. Eu vou voltar aqui, porque agora a gente tem que o nosso osso também, além dessa divisão em epífise, metáfise e diáfise, a gente tem o osso ele tem umas camadas, pessoal. Então o seu osso de fora para dentro, ele tem algumas camadas, tá? Então quais são essas camadas? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos a primeira camada do osso, que está aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, escrito periósteo, tá? O periósteo, vocês vão ver aqui, ó, que é como se fosse a pele do osso. Então lembra aí, ó, periósteo, lembra pele. O periósteo, pessoal, ele é a região do osso onde acontece quando acontece a fratura, o primeiro local onde consolida para poder criar o calo ósseo. Tenho certeza que alguns aí já sofreram alguma fratura. O periósteo é onde acontece o calo ósseo. E aí a gente sempre fala que quando vai avaliar um paciente, que você observa que o periósteo ainda não colou, é porque a fratura não está consolidada, tá? Então o periósteo é a pele do osso, tá? Mas só que você não vai responder assim. O periósteo é a camada mais superficial do osso, tá? É a camada mais superficial do osso, assim como a nossa pele é a parte mais superficial que a gente tem do nosso organismo, tá certo? Então nós temos o periósteo. Debaixo do periósteo, pessoal, a segunda camada agora é do osso compacto. Então por isso que o nosso osso é duro, né? O nosso osso é duro porque ele tem uma camada chamada osso compacto logo debaixo do nosso periósteo. Depois nós temos aqui o endósteo, pessoal. Endo vem de dentro. Então o endósteo é a parte mais profunda do seu osso, tá? Então a parte mais profunda do seu osso é o endósteo, tá? E aí, pessoal, a gente tem agora aqui que o nosso osso, todos os ossos, ele tem uma parte esponjosa, tá? Essa parte esponjosa geralmente fica nas epífises, tá? Então, não sei se vocês aí já comeram o ossinho de galinha, né? Eu sempre dou esse exemplo para os alunos. Então, quem é mineiro aí, né, tem sangue mineiro, que come aquele ossinho da galinha, que se dá aquela chupada do osso, você está puxando o sangue que está presente, né, dentro desse canal aqui. Então, isso quer dizer, pessoal, que lá no nosso canal medular, aqui, ó, nessa região do canal medular, onde tem um buraquinho ali, a gente tem o material, né, da medula óssea. E o que faz a medula óssea, pessoal? Ela produz células sanguíneas. Então, as suas células sanguíneas são produzidas por sua medula óssea. Então, pessoal, vamos lá ver as camadas. Periósteo, a camada mais superficial, osso compacto, endósteo. Depois do endósteo vai ter o que? Um canal, que é chamado canal medular. Dentro desse canal medular, nós temos aí a nossa medula óssea. E qual que é o papel da medula óssea? Produzir células sanguíneas. Então, pessoal, olha como é importante a função de um osso. O osso produz todas as células sanguíneas do seu corpo. Nossas células sanguíneas, principalmente as hemácias, né? Ela tem uma vida útil. Então, o seu organismo está constantemente renovando essas hemácias. A renovação dessas hemácias, essa produção, quem faz é a sua medula óssea. E o osso esponjoso, pessoal, o osso esponjoso ele está presente principalmente nas nossas epífises, tá? Esponjoso porque ele tem vários canais aí, né? Chamado canal de Harvard. Esses canais é onde está o osso esponjoso, tá? Então, pessoal, a parte mais compacta do nosso osso é a parte do meio do osso.
E aí a gente tem as extremidades que o osso é mais esponjoso, né? Mais suscetível aí a fraturas, tá certo? Então, pessoal, para a aula de hoje, uma aula rápida, né? Divisão do osso que vocês aprenderam aí e a composição do osso, né? Então nós temos aí a divisão do osso em epífise, metáfise e diáfise, que vocês vão observar aí a representação na figura. E nós temos a composição do osso, ele é composto por algumas camadas, e quais são essas camadas? Periósteo, mais superficial, osso compacto, endósteo, que é a parte mais profunda. Nós vamos ter um canal medular e dentro do canal medular nós temos uma medula óssea, tá? É chamado também, pessoal, de matriz hematopoética, mas isso a gente vai ver para uma aula posterior, tá certo? Então, é só você saber que o osso tem a parte esponjosa e essas outras partes que a gente falou, tá certo? Então, pessoal, um abraço e até a nossa próxima aula, que vai ser a aula de quarta-feira, dia 6, tá bom? Até a próxima.